Enfim, vou começar aqui explicando para vocês como é que funciona a interface básica do Photoshop de início. Tem alguém que está acompanhando no Photoshop ou vocês só vão assistir? Só assistir, tá, beleza. Bom, basicamente, essa aqui é a tela inicial do Photoshop, ela é bem parecida com a do Illustrator. Ela tem os mesmos botões aqui na barra lateral, a interface é parecida, os arquivos que você tem recente ficam aparecendo aqui. E quando você abrir o Photoshop a primeira vez, não vai ter nada, vai estar tudo vazio. Ele vai tentar te dar um tutorialzinho simples de como funciona aqui, a primeira vez que você abre. Mas geralmente não é só umas coisas básicas mesmo, tipo de como criar um novo arquivo, como abrir arquivo já mexido e tal. Quando você for criar o primeiro arquivo, clica aqui no botão novo arquivo. Vão aparecer, não vai ter tanto esse número de pranchetas aqui, vai estar tudo vazio, porque vai ser um programa novo, né? Recém baixado. E aí, quando você for criar a sua prancheta, a sua área de trabalho, você precisa pensar no qual é o tamanho da que você. Peraí, você precisa pensar em como que você quer trabalhar. Então, como vocês vão estar trabalhando agora para materiais impressos e artefatos que vocês vão imprimir, vocês geralmente já vão saber qual é a largura, qual é a altura do produto que vocês vão fazer. Então é interessante vocês criarem a área de trabalho já nesse tamanho. Então é bem simples. Você simplesmente vem aqui em pixels, clica em centímetros e cria do tamanho que você precisa. Então eu vou criar aqui no tamanho do A4. Aqui no tamanho do A4 padrão. E deixar no retrato mesmo. Essa questão de resolução aqui, o Photoshop ele trabalha da seguinte forma, né? E outros programas também. Essa questão de resolução, ela é o DPI da sua imagem, né, do arquivo que você vai estar trabalhando. Então, no meu caso aqui está 72. Essa resolução, ela significa o seguinte: imagina que você tem ali a sua área de trabalho e tem os pixels da sua área de trabalho. Quanto, tá. Quanto maior a sua área de trabalho, mais pixels tem na tela. Então, se você colocar uma resolução baixa, os pixels eles vão ficar com bastante espaço entre eles, sabe? Não vão ficar tão agrupados. Então, quanto maior o número que você coloca, mais agrupado ficam os pixels dentro da sua área de trabalho. Aqui no caso é 72. Geralmente o pessoal usa 72 para tela digital, então para celular, computador, para TV, é tudo usado 72 porque é um número bom e não fica tão pesado também, porque quanto mais você colocar de resolução, mais pesado vai ficar o seu arquivo. Como a gente está trabalhando com impressão, é interessante que a gente coloque um número mais elevado, porque quando a gente pega para imprimir o material, ele tende a dar um pouco de diferença da tela digital, né? Pro que você está vendo no computador do que vai ser impresso no final. Então é bom que você garanta que a resolução vai estar muito boa para não ter nenhum problema de diferença muito grande de questão de acabar ficando pixelizada na hora que imprimir, porque a proporção muda, né, da tela para o impresso de fato. Então, o padrão no mercado é o pessoal trabalhar com 72 para a tela digital ou 300 se você for imprimir. Então, tudo que vocês forem trabalhar, que vocês já sabem que aquilo ali em algum momento vai ser impresso, no caso eu estou falando de impressos menores, né? Outdoor, por exemplo, que é um impresso muito grande, a resolução dele já é diferente, mas as pessoas não costumam trabalhar com outdoor em Photoshop e Illustrator. Eles fazem só a arte e depois, na hora de exportar para o outdoor, eles usam outro programa, que eu não lembro o nome agora, mas não é feito no Photoshop. Então, mas no geral você vai utilizar 300 de resolução para materiais impressos e 72 para materiais digitais. Aqui não precisa mexer, você pode deixar pixels polegada mesmo, ou pixels centímetros, tanto faz. Ele, se você trocar, ele vai converter, então é interessante deixar no padrão mesmo. O modo de cor é aquilo que a gente explicou na aula, né, que a Mari falou bastante, que é o RGB e o CMYK. Como a gente vai trabalhar em algo para imprimir, nós vamos colocar o CMYK. O bit não precisa mexer, pode deixar 8 mesmo. E aqui já está pronto já o nosso arquivo para a gente começar. Você pode trocar o nome, então eu vou botar aqui monitoria PG e clicar em criar.
Aqui, quando você clica em criar, ele já vai abrir a sua área de trabalho com um arquivo pronto para você mexer. E aí, a partir daqui, você pode começar a trabalhar no seu material. Antes da gente começar, eu vou explicar alguns passos que é importante, eu acho, ainda mais para o pessoal que tem um PC mais fraco, de otimizar o seu Photoshop. Então, é interessante, quando você começar um trabalho, você vem aqui em editar, isso é algo que só precisa fazer uma vez. Você vem em editar, vem em preferências geral, para abrir o menu de opções do Photoshop. E aqui tem algumas coisas que você pode mexer para deixar o seu Photoshop mais leve e não pesar tanto no seu computador. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em desempenho e mexer no nível de memória que o Photoshop usa. Se você tem um computador que tem bastante memória RAM, é interessante você aumentar o máximo que der. No meu caso, eu tenho 16, só que o Photoshop o máximo que ele usa é 11 de RAM dessas minhas 16. Então eu sempre deixo no 100% porque eu quero ter o máximo de desempenho que eu conseguir. Se você é uma pessoa que, sei lá, você tem 8 de RAM, então é interessante você vir aqui e abaixar e colocar, sei lá, para ele usar 4 ou 5. Vai ficar mais lento, mas você não vai travar tanto o seu computador toda vez que você, sei lá, você deixar o Photoshop e um navegador aberto, ou WhatsApp, esses outros, ou abrir, sei lá, o Photoshop e o Illustrator. Então você consegue mexer nisso aqui. O Illustrator não dá para mudar, só no Photoshop. Então você, geralmente, quando você está usando os dois ao mesmo tempo, você mexe aqui no Photoshop, deixa ele mais leve, para o Illustrator não puxar tanto assim do seu computador. No geral, eu aconselho deixar em 50% se você tem pouca RAM. Eu deixo em 100% porque não atrapalha tanto. Outras coisas também, se você tiver memória, se você tiver não, se você tiver placa de vídeo, é interessante você deixar marcado aqui para ele utilizar essa placa de vídeo, porque às vezes vem desmarcado. Então, às vezes o seu computador está travando, você não sabe muito bem o porquê. Pode ser que essa opção esteja desmarcada e aí o Photoshop não está usando a sua placa de vídeo para renderizar algumas coisas, o que também dificulta aí você poder utilizar com um desempenho melhor. Outra coisa é esse estado de histórico aqui. O que é isso? Quando a gente está trabalhando, o Photoshop, cada alteraçãozinha que você faz, ele salva um cachê do seu arquivo. Ele não salva o seu arquivo de fato, tipo, salvar o arquivo na área de trabalho ou do explorador de arquivo, ele salva um cachê temporário do seu arquivo. Então vamos supor que eu tenho aqui, fingir que isso aqui é um quadrado. Aí eu peguei esse quadrado e coloquei ele para cá. O Photoshop vai salvar isso em um cachê temporário, que se eu quiser eu posso retroceder usando o Ctrl Z. Então, se eu der o Ctrl Z, ele vai voltar para o lugar. Então, o estado de histórico, ele é o número desses saves temporários que o Photoshop faz. Então, se eu deixar aqui em 50, significa que eu posso mover esse quadrado 50 vezes e ainda vou conseguir dar Ctrl Z até onde ele estava na posição inicial, sabe? Isso aqui eu geralmente deixo em 50. Eu não, eu geralmente não mexo tanto assim até eu precisar mudar alguma coisa. Então, mas tem gente que deixa mais, deixa 1000, você poder dar 1000 Ctrl Z. Tipo, isso aqui vai ser uma coisa que vai puxar muito do seu PC. E eu também não acho que alguém vai mexer 1000 vezes no arquivo até perceber que tinha alguma coisa que não gostou, sabe? Então eu geralmente deixo no 50, que é um número baixo, não puxa tanto e pra mim supre, sabe? Se você sentir que às vezes você mexeu muito no Photoshop, mexeu muito no arquivo e aí você quer voltar, você vem aqui e aumenta e mexe. Nível de cachê, é justamente isso que eu falei, o tanto de cachê que ele vai salvar, eu deixo no máximo porque melhora o desempenho do Photoshop também. Se você tem um PC um pouco menor, aconselho a baixar. Isso aqui é a mesma coisa, você abaixa um pouco para não prejudicar o desempenho do seu Photoshop. Outras coisas também, processamento de imagem. Então aqui você coloca, eu sempre deixo tudo no mais rápido, porque ele vai renderizar, vai priorizar por renderizar mais rápido do que com qualidade máxima. Isso facilita na hora que você está trabalhando, que quando você está trabalhando, você não precisa ter necessariamente a melhor qualidade possível do seu arquivo, né? Você precisa ter a melhor qualidade possível quando você for exportar. Então, para mexer ali enquanto você trabalha, eu aconselho deixar no mais rápido. Isso aqui, se não me engano, vem padrão, mas é bom. Ou, quer dizer, eu falei ao contrário. Eu deixo mais rápido porque eu prefiro que o desempenho, tipo, que ele me entregue logo a imagem que eu estou gerando, sabe? Se eu mexer um quadrado para cá,
Se você deixar no estável, ele vai ser algo mais devagar para poder não puxar tanto do computador. Eu me confundi, peço perdão. Então, no padrão vai vindo mais rápido, se não me engano. E aí, se o seu PC não aguentar, você diminui para o estável, para deixar o desempenho mais, como o nome diz, estável mesmo, sem atrapalhar tanto o seu computador. Outra coisa que você pode mexer é disco de trabalho. Então, no meu caso, eu tenho um SSD e dois HDs. Eu deixo o Photoshop tendo acesso aos três, que ele pode utilizar os três armazenamentos para poder colocar cachê e coisas temporárias que pesam o meu arquivo. Se você tem um SSD e um HD, eu aconselho que você coloque sempre no SSD, se você só puder deixar em um. Se você puder colocar em todos, você deixa em todos, se não for algo que vai te atrapalhar. Então eu aconselho deixar no SSD porque é mais rápido e ele não ocupa tanto espaço assim. É algo mais ali temporário mesmo. E basicamente de desempenho para o Photoshop é isso que você tem para fazer. Não tem mais tantas opções. Se você fizer mexer em tudo isso e continuar travando, aí realmente não tem muita coisa. Eu aconselho até você voltar a versões. É uma coisa que eu fazia antes, quando eu tinha um computador que não rodava tão bem o Photoshop mais atual, eu pegava uma versão mais antiga, eu pegava 2019, 2018, porque elas perdem em questão de funcionalidade, mas em questão de desempenho equilibra bem com o computador. E também a maioria das coisas que tem hoje tinha na de 2019, na de 2020. As únicas coisas que não vai ter é quando começa a mexer com IA e essas coisas que fazem coisas mais automáticas. Você vai ter que aprender algumas coisas mais na mão, assim, que é uma parte um pouco mais chata, mas se for o único jeito, vale a pena. Deixa eu ver, acho que aqui foi. Ok. Então, eu vou falar um pouco agora sobre ferramentas, quais são as ferramentas básicas do Photoshop e o que cada uma faz. Eu vou passar bem rápido, porque são muitas. Se vocês quiserem que eu dê ênfase em alguma, é só falar no chat que eu tô olhando. Então, a primeira é a padrão, que é a de mover as coisas. Então, você consegue movimentar tudo que tiver na sua prancheta utilizando essa ferramenta. Eu vou colocar aqui uma imagem aleatória só para ter o que exemplificar. Tá aqui, eu separei essa imagem aqui. Então, basicamente, aqui vamos imaginar que isso aqui é o trabalho de vocês de MPG. Então, utilizando aqui a ferramenta de mover, o atalho dela é o V. Você aperta V e aí você pega automaticamente esse atalho. Você consegue fazer algumas modificações na sua prancheta. Então, você move, você pode redimensionar. O Photoshop eles têm alguns atalhos para redimensionar, que basicamente é o Shift. Se eu vier aqui e apertar, só segurar assim normal, sem apertar nada no teclado, ele mexe proporcionalmente, então ele aumenta tudo proporcional. Então eu não tenho como distorcer a minha imagem assim, o Photoshop não deixa. Se eu segurar o Shift, eu consigo distorcer a minha imagem da forma que eu quiser. Se eu segurar o Ctrl, eu consigo mexer nas vértices de forma individual. Então se eu seguro o Ctrl aqui, ele troca o meu cursor para essa setinha branca e eu posso mexer em cada vértice do meu material. Deixa eu voltar aqui. E a outra é o Alt, que ela é basicamente como se você mexesse normal, mas ela surge do centro. Você percebe que quando eu mexo aqui, sem segurar o Alt, a minha imagem ela aumenta partindo desse ponto aqui. Ela sempre vai do ponto contrário. Então, se eu mexo aqui, ela usa a parte de baixo como base. Se eu mexo na diagonal, ela usa esse canto como base. Se eu segurar o Alt, ele vai crescer a partir do centro do meu arquivo, ou da minha imagem, ou de qualquer coisa que eu esteja manipulando utilizando essa ferramenta. Então, é algo que eu uso bastante, usar o Alt para poder mudar o tamanho das coisas, o Shift se eu quiser mexer só em uma direção, o meu arquivo. Eu tô falando muito rápido, ou tá dando para entender? Alô? Tá de boa? Beleza. Deixa eu deixar no meio aqui. Ok. As próximas ferramentas que tem aqui, elas são ferramentas que servem para selecionar alguma coisa no meu arquivo. Então são essas três. Eu tenho a primeira, que é a de seleção em um formato específico.
Então eu posso selecionar as coisas de maneira retangular, então eu posso tipo criar retângulos para selecionar as coisas na minha área de trabalho. Eu posso trabalhar com círculos, tem diversas formas. Já já vou explicar como funciona a seleção de imagem. As outras ferramentas, como eu falei, são outras formas de selecionar. Então eu tenho um laço, eu posso selecionar aqui uma forma mais orgânica, utilizando o mouse. Eu não costumo usar tanto essa, eu uso ela quando é alguma coisa muito pequena que eu sei que eu vou conseguir contornar com o mouse ou com a mesa digitalizadora, se vocês tiverem à disposição uma mesa, também ela ajuda às vezes nessas coisas de selecionar. Então, se eu estiver usando o mouse, eu opto por alguma coisa, por exemplo, o laço poligonal, que é basicamente o laço, só que ele é clicando, você não arrasta. Então eu clico aqui, e aí eu vou dando a volta no gato, sabe? Essa ferramenta, por mais que eu use ela às vezes, ela caiu muito em desuso porque as novas ferramentas do Photoshop são bem mais úteis e mais práticas do que você ter que utilizar, tipo, ponto a ponto assim, ficar clicando até você dar a volta no objeto inteiro. Por exemplo, você tem essas opções aqui que são as ferramentas que começa a aparecer IA no Photoshop. Lembrem de sempre que vocês forem selecionar uma camada, clicar na camada que vocês querem selecionar, tá? Senão vocês vão mexer no nada. Então, por exemplo, eu tenho aqui seleção rápida, que ela é um pincel, que quando eu arrasto ele na minha imagem, ele seleciona tudo que tiver parecido com aquilo que eu estou selecionando. Então, se eu estou clicando aqui no amarelo, ou no laranja, amarelo, ele vai selecionar tudo que é amarelo que esteja perto do meu pincel. Então vocês podem ver que eu consegui selecionar bem fácil aqui o fundo do gato sem muito problema. Se eu fosse fazer isso com um laço, ia demorar bastante, ia dar muito trabalho e provavelmente não ia ficar tão certinho como está aqui. Para cancelar uma seleção, eu clico com o botão direito e clico em cancelar a seleção e aí ela some. Essas outras duas ferramentas, elas partem basicamente do mesmo princípio. A varinha mágica, você clica numa cor e ela seleciona tudo que tiver parecido com aquela cor. Você pode vir aqui e clicar em cancelar a seleção, também igual a outra. Aqui na tolerância, você consegue mexer no nível de semelhança que você quer dessas cores. Então, vocês podem observar que esse fundo, ele não é chapado, ele não é um amarelo totalmente, ele não é tipo só uma cor, um tom de amarelo, ele tem variação de sombra e luz e tal. Então, como eu faço para selecionar isso aqui de uma forma, às vezes eu quero pegar só um ponto específico e não quero pegar o fundo inteiro. Então eu posso vir aqui na tolerância e diminuir, sei lá, colocar 10 de tolerância. Tá vendo? Ele seleciona, ele é mais rígido com o tom de amarelo que ele vai pegar. Ele vai tentar buscar sempre exatamente aquele que eu estou clicando. E quanto mais eu diminuir, mais criterioso ele vai ficar com o tom de amarelo que eu estou procurando. O padrão é 32. Eu acho tranquilo, geralmente não mexo tanto, só quando eu quero fazer alguma coisa muito específica. Sei lá, se eu quisesse selecionar um pelo específico do gato, então eu viria aqui, clicaria, sei lá, eu quero só essa pelugem mais escura. Eu venho aqui, clico nela, ele vai selecionar só ela. Se tivesse em 32, ele iria selecionar mais área, tá vendo? Mais coisas. Um atalho que em todas as ferramentas de seleção funciona, é o Shift. Vamos supor que eu selecionei aqui o fundo e esqueci de selecionar essa parte aqui. No caso dessa ferramenta, eu posso segurar o Shift. Peraí, não sei se dá pra ver. Segurando o Shift, eu habilito para poder expandir a minha seleção. Então, por exemplo, esse aqui é mais fácil de ver. Na varinha mágica, se eu clicar aqui, ela seleciona essa área. Se eu clicar aqui, ela seleciona a outra área. Ela troca e deixa de selecionar essa de cima. Vamos dizer que eu quero selecionar as duas ao mesmo tempo. Então, eu cliquei nessa, e aí eu seguro o Shift e clico na de baixo. Daí ele seleciona as duas ao mesmo tempo, sem sumir com a outra, quando eu clicar. E eu posso fazer ao contrário também, apertando Alt. Digamos que eu não quero selecionar mais essa parte de cima, eu quero selecionar só a parte de baixo. Então eu seguro o Alt, vai aparecer esse maisinho, tá vendo? Esse menos, quer dizer, ali embaixo. E aí eu clico e ele seleciona só a parte de baixo, ele deixa de selecionar essa área. Isso aqui eu gosto de usar quando, justamente nesses casos que eu quero pegar alguma coisa específica e aí
Supor que eu não queria selecionar a orelha, eu queria selecionar só a cabeça. Eu seguro o Alt, vai aparecer o menos, eu venho aqui e passo pela orelha dele para tirar a seleção. Basicamente, as coisas de seleção são essas ferramentas aqui. Elas funcionam todas muito parecidas. A única que sai um pouco dessa lógica é a seleção de objeto, que ela você não vai necessariamente clicar e arrastar. Ela é uma das ferramentas novas do Photoshop que utilizam IA para poder fazer a seleção. Então, digamos que eu quero selecionar o gato, você pode ver que só de colocar a ferramenta e passar o mouse por cima do gato, ele já seleciona o gato para mim. Então, eu só venho aqui, clico no gato, e aí ele vai selecionar automaticamente. Isso aqui é útil quando eu tenho uma cena que tem muitos objetos e eu quero tirar algum objeto específico, ou eu quero selecionar para fazer alguma alteração específica nesse objeto. Então, eu uso essa ferramenta para selecionar. Em alguns casos, a IA não vai ser tão útil. Ela vai acabar não dando conta, porque em alguns casos o fundo vai ser muito parecido com o objeto que você quer selecionar. Então, digamos que eu tenho aqui uma imagem que o fundo é muito parecido com o objeto que eu quero selecionar. Vou colocar aqui que a gente quer selecionar o gato. Se eu vier com a ferramenta de seleção de A e clicar no gato, ela seleciona tudo ok e tal, só que você pode ver que em alguns pontos vai ficar errado aqui, por exemplo. Aqui selecionou o fundo, queria só os bigodes dele. A seleção fica meio serrilhada porque, além do fundo ser muito parecido com o objeto que a gente quer selecionar, a imagem também está com a qualidade bem baixa. Então, como vocês vão estar trabalhando com filmes e imagens que não foram vocês que produziram, isso vai acontecer bastante em vocês, às vezes, não conseguir achar uma imagem, sei lá, eu quero fazer um folder, eu quero fazer o release, e no meu release eu quero que tenha a imagem de tal personagem. Mas eu não achei nenhuma imagem desse personagem que a qualidade tá boa. Então, o que vocês vão ter que fazer na hora de selecionar, muitas vezes a IA vai selecionar meio serrilhado. Então, o que vocês vão fazer, vocês vão ter que selecionar manualmente. Então, vocês vão vir aqui com essas ferramentas aqui, vocês podem diminuir o tamanho do brush, vindo aqui, diminuir o tamanho, ou vocês podem segurar Alt e apertar o botão direito. E aí você consegue diminuir aqui de um jeito mais prático. Se você colocar para o lado, você mexe no tamanho. Se você colocar para baixo ou para cima, você mexe na dureza do seu brush. Então eu vou deixar aqui no 100%, diminuir o tamanho, e aí aqui eu vou selecionando só o gato. Nesse caso aqui, a imagem está muito ruim e o gato é muito parecido com o fundo. Então eu vou ficar toda hora selecionando o que tem no fundo e não só o gato. E aí, para contornar isso, a gente vai usar uma outra ferramenta que eu vou passar já já, que é a caneta, que ela é parecida com o laço, só que melhor e mais prático de usar. Essa ferramenta aqui. Você utiliza ela da seguinte forma: clica na ferramenta, e aí na hora que eu for trabalhar, eu clico num ponto, vou dar um ponto inicial aqui, sei lá, para começar da orelha dele. E aí eu crio um ponto e eu vou fazendo todo o contorno em volta da cabeça do gato. Então eu não vou selecionar tudo, não, vou selecionar só aqui essa orelha para poder mostrar para vocês. É muito fácil, basicamente você clica, você cria um ponto. Se eu só clicar de novo, eu crio uma reta. Se eu clicar e segurar e arrastar o meu mouse, eu posso curvar essa reta. E aí eu consegui dando a volta nessas formas mais arredondadas, no caso da orelha dele aqui, ou então da cabeça e tal. Quais são as funcionalidades que a gente tem na hora de trabalhar com a caneta? Se eu segurar o Ctrl, eu troco da caneta para essa setinha branca. O que essa setinha branca faz? Essa setinha branca eu consigo movimentar os pontos individualmente. Então, depois que eu já coloquei, você não vai conseguir mexer mais nesse ponto utilizando a caneta. Você só consegue mexer se você utilizar o Ctrl. Então, digamos que eu coloquei no lugar errado, não era aqui exatamente onde eu queria colocar. Então, eu venho aqui com Ctrl, seguro e posiciono num lugar melhor para a minha seleção ficar mais assertiva. Segurando o Ctrl, eu também posso mexer nesses dotzinhos aqui, que são esses pontinhos aqui.
de uma maneira para poder girar de novo. Eu quero mudar a minha curva, então eu venho aqui e mexo. Posso deixar mais curvado, eu quero deixar mais reto, não com um ângulo tão redondo. Você também pode utilizar o Alt para fazer. Peraí. O Alt. Pronto, quando você segura o Alt e chega perto do Dot, você troca para essa outra setinha, que é esse Vzinho aqui ao contrário, que ele faz basicamente o que o Ctrl faz, só que de uma maneira mais automática. Você mexe nos dois pontos ao mesmo tempo. Então, isso aqui às vezes você vai usar também para poder mexer na curva. E se você segurar no ponto do meio, ele mexe os dois ao mesmo tempo. Se eu segurar só em um, ele mexe um e deixa o outro parado, tá vendo? Isso é bom para fazer algumas formas mais complexas que você acaba tendo que fazer ajustes depois, porque na hora que você está fazendo não dá para fazer esses ajustes, tipo, de aqui mexer para um lado e aqui mexer para o outro. Então, só utilizando o Alt você consegue fazer isso. Deixa eu apagar aqui. E aí, para selecionar, você basicamente vai fazer o que você faria com o laço. Você vai vir aqui, vai dar a volta, eu vou selecionar de um jeito bem mal feito aqui, só para exemplificar. Então, supor que eu queria pegar aqui a orelha dele, selecionei a orelha. Depois que eu fechei a minha forma, você tem que voltar no ponto inicial. Quando for o ponto inicial, ele vai ficar com essa bolinha do lado do cursor, tá vendo? Você clica e ele fecha a forma. Quando você fechar, você tem três opções para utilizar nessa forma aqui. Você pode criar seleção, que quando você clica, você dá um OK, você transforma essa forma que você fez numa seleção. Então eu posso, sei lá, apertando o delete, apagar aqui essa parte da foto, enfim, fazer qualquer coisa. Você pode também criar uma máscara, que é uma forma de seleção que eu vou explicar a fundo melhor daqui a pouco. Você pode criar uma forma, que aí você cria um shape no formato que você escolheu aqui. E aí ele cria uma camada nova, tá vendo? Ele cria uma camada separada da camada da imagem que eu tinha no começo. Continuar falando a respeito das ferramentas. Essa ferramenta aqui, ela é para cropar a sua área de trabalho. Então, digamos que você fez sua área de trabalho maior do que você precisava, ou menor, por exemplo. Você pode vir aqui e diminuir o tamanho dela, ou aumentar. Quando você aumenta a área de trabalho, ela coloca um plano de fundo branco na área que não tinha nada. E aí você depois pode preencher isso aqui. Para dar um OK, é só clicar aqui, ou apertar o Enter no teclado. E aí ele vai aumentar a minha área de trabalho. Geralmente não uso isso aqui porque, como você mexe a mão, acaba que você não vai ter precisamente o quanto que você aumentou ou diminuiu, sabe? Quando eu vou mexer, eu prefiro só criar um arquivo novo. É mais fácil. Você tem ferramenta de quadro. Essa ferramenta eu quase não uso, para falar a verdade, eu nunca uso isso aqui, eu acho. Ela é basicamente o que a gente fez aqui, só que sem ser na área de trabalho e sim na camada. Então, digamos aqui, eu tenho essa camada, eu crio um quadro, e aí eu cropo a minha imagem dentro desse quadrado, sabe? Peraí. Peraí, gente, que aconteceu algo muito importante aqui. Meu Deus. Calma aí, gente. Peraí. Rapidinho. Pronto. Apareceu que é uma pessoa pedindo meu portfólio, aí eu tive que, nesse momento, ter que largar tudo, né, que tá fazendo. Bom, como eu até me perdi no que eu tava falando. Sim, aqui é o quadro. Então, eu crio essa área onde eu delimito um espaço para minha camada ficar. Então, ela vai estar sempre aqui dentro dessa forma. Eu não costumo usar isso aqui muito porque, sei lá, eu acho meio
meio ruim de trabalhar assim. Eu não gosto muito de. Peraí, peraí então. Peraí, gente, que tá me enchendo de mensagem aqui, eu tô ficando maluco. Tá, voltando ao que eu tava tentando explicar, eu não uso tanto essa ferramenta porque existem outras formas melhores de fazer isso aqui, de delimitar uma imagem dentro de um espaço e tal. Então, deixa eu voltar aqui antes de usar. Pronto. A próxima ferramenta é a conta-gotas. Essa aqui é uma ferramenta mais padrão. Eu clico nela e eu posso selecionar as cores. Não tem muito segredo. Essa ferramenta ela é utilizada geralmente para tratar a imagem. Então você vai utilizar quando você fosse lá, tem uma imagem de uma pessoa, ela tem manchas no rosto, eu quero tirar, ou então tem uma parede suja, eu quero limpar a parede. Então você utiliza essas ferramentas aqui. Elas são um pouco pesadas, então cuidado quando você for utilizar. Tipo, por exemplo, eu posso ficar aqui e remover as manchas da. Ela não funciona tão bem também. Ela não funciona tão bem também. Você tem que ter uma paciênciazinha para poder ajustar do jeito que você quiser. É utilizado para fazer manipulação de imagem no geral, assim, de detalhe. Todas são basicamente nessa mesma linha. Sempre tem alguma coisa que você vai retirando e tal. O pincel é o. Peraí, deixa eu pegar um pincel que dá pra ver que tá aqui. Não. O pincel é basicamente. Meu Deus, peraí. O pincel é uma ferramenta padrão também, eu acho que todo mundo conhece como utilizar o pincel. Você pode desenhar na tela e tal. Eu geralmente gosto de usar ele para fazer sombra. Então, digamos que eu estou manipulando essa imagem aqui desse. Não sei que exatamente qual animal é esse, desse felino aqui. E aí eu quero fazer uma sombra nessa parte de baixo aqui da barriga dele. Então eu venho aqui. Nossa, peraí, que ficou horroroso. Posso pegar aqui a cor dele, deixar mais claro. E tipo. Peraí que não tá dando tão certo. E fazer sombra, eu vou fazer rapidinho aqui só pra tratar, mas não necessariamente. Tipo, deu pra entender? Não sei se deu pra entender. Eu tenho um exemplo bom aqui, calma aí. Tipo aqui, tá vendo essas duas imagens aqui? Aqui tinha essa cadeira e me pediram pra tirar a cadeira. Aí eu tirei a cadeira e eu usei o brush pra fazer uma sombrinha aqui embaixo, tá vendo? Tá vendo? Eu pintei ali com ele meio duro assim pra poder. Com ele duro não, com ele mais difuso pra poder fazer essa sombrinha no chão aqui. Então eu geralmente uso mais pra isso, pra fazer sombras, fazer acabamentos, coisas pra compor a minha imagem. Deixa eu ver o que tem mais. Tem o carimbo. O carimbo é bem importante também quando você for fazer. Quando você for fazer. Como é o nome? Manipulação de imagem, também é o mesmo princípio. Que você pode utilizar ele para copiar coisas. Então, digamos que eu tenho aqui essa mancha, eu quero copiar. Não, eu quero colocar mais plantas aqui nesse chão. Eu venho aqui com o meu carimbo, seleciono a minha ferramenta, seguro o Alt, e aí, por exemplo, eu quero pegar essa planta. Eu clico com o Alt nela, e aí eu vou copiar ela, sabe? Eu aconselho quando vocês forem usar o carimbo, usar ele bem difuso, que fica mais crível assim. E aí eu vou copiando ela para outro lugar, tá vendo? Deu para entender? É porque essa aqui é meio confusa, eu demorei a entender como é que ela funciona. Mas quando era menor, eu ficava brincando de duplicar as coisas no chão. Basicamente, tipo, por exemplo, eu clico aqui no, na folha. Aí eu quero duplicar ela para cá. Vocês podem ver que ele tá exatamente onde eu botei o meu mouse da outra vez, sabe? Cliquei aqui, ele tá exatamente no mesmo lugar. Só que quando eu clicar
e mexer um pouco o meu mouse pro lado, vocês percebem que não tá mais onde eu tava? Porque ao mesmo tempo que eu mexo aqui, ele mexe aqui também. Então, tipo, eu copio o lado. Estão vendo que quando eu clico, aparece lá na folha original um maisinho? Eu não consigo apontar porque eu tenho que manter o mouse ali. Mas na folha original tem um maisinho aparecendo, tá vendo? Esse mais é da onde ele tá copiando. Sabe? Ele vai copiando proporcionalmente da onde eu tô. Então, isso aplica a qualquer coisa. Então, se eu clicar aqui, ele vai pegar daqui e botar aqui. Entendeu? Ele só copiou. Tipo, é exatamente a mesma imagem, só que isso é como se fosse uma máscara, isso. Como se fosse uma máscara, exatamente. E aí eu uso bastante. Eu usei muito nesse. É até bom usar esse exemplo aqui, cadê? Eu usei muito nesse negócio aqui, porque eu precisava. Como tinha uma cadeira de roda aqui, cadê? Como eu tinha essa cadeira de roda, eu tinha que ficar. Eu precisei duplicar o fundo no para poder tampar isso aqui, sabe? Então eu ficava nessa de. Claro que eu tive que ajustar umas coisas, porque a, o ângulo muda, né? Mas no geral a base eu fiz assim, tipo, tapando aqui, dá um trabalho é pedreiro digital isso aqui, né? Mas dá certo no final. Dá muito trabalho, mas dá pra tirar, né? Dá pra, dá pra ficar repetindo padrões é bom, assim, com esse negócio. Eu uso bastante quando eu quero tirar algum objeto da cena e tal. Teve uns trabalhos que eu, tipo, sei lá, tinha uma rua cheia de carro e tirei os carros tudo só usando isso aqui, sabe? Ele é bem útil, assim, quando você domina, é bem fácil usar ele. E ele é facinho de aprender certinho como usar. Ele é bem besteirinha, só um tempinho mexendo já dá pra desenrolar. Esse pincel de histórico, eu confesso que eu nunca usei, então eu não sei nem explicar exatamente como funciona. Esse aqui, eu nunca usei isso aqui. Eu uso Photoshop desde 2014, eu acho. E eu nunca usei essa ferramenta. Eu não sei nem quando foi que ela apareceu, na verdade. Então eu vou só pular ela, e se vocês quiserem especificamente, eu posso tentar aprender depois e explicar. Mas vocês não vão usar isso aqui, duvido muito. A borracha. A borracha não tem muito segredo, é basicamente o pincel, só que você apaga a sua camada. O degradê é para criar uma camada de degradê. Então é o mesmo princípio daquela forma que a gente fez. Você consegue fazer aqui um degradê automático, só arrastando o mouse para lá e para cá, e você troca as cores dele aqui nessa área de propriedades. Se não estiver aparecendo essa janela de propriedades, vocês vêm aqui em janela e vem em propriedades. Aí você vai lá, vai aparecer. Isso aqui eu gosto de usar também quando eu quero fazer fundo com degradê, quando eu quero fazer até sombra mesmo, eu utilizo. Eu vou mostrar um exemplo ali que eu usei em um outro, até nesse trabalho mesmo da Mari do Preskit, eu utilizei bastante esse degradê. Essa outra ferramenta é a gota, que ela serve para esticar as coisas. Peraí. Que ela serve para esticar as coisas ou arrastar. Então vamos supor que eu tenho que é a cabeça do gato. Eu estou usando. Peraí, que eu usei ao contrário. Essa aqui, a da gota, ela é utilizada para dessocar. Confundir. Ela é utilizada para desfocar as coisas. Então é basicamente um desfoque ali que você faz manual. Porra, peraí. Calma aí, gente. O Pedro tá me mandando 1 milhão de mensagens aqui. Calma aí, rapidinho. Preciso de uma pausa rápida. Coisa rápida. 5 minutinhos de pausa, gente. Só pra eu enviar um negócio aqui que o Pedro tá precisando. Eu até me perdi onde eu tava. Peraí. Tá, tem a ferramenta de desfoque, tem a ferramenta de borrar.
que é aquela que eu falei que é de arrastar as coisas. Então, é aquela ferramenta que o pessoal usa para botar músculo, essas coisas assim. Que eles saem arrastando assim infinitamente até as coisas ficarem maior. Ela serve basicamente só para isso. Aqui na resistência você pode mexer o quanto de distorção que você quer. Se você botar no 100, você consegue arrastar isso infinitamente. Se você diminuir, é um ajuste fino só para. Peraí, que não foi nada fino. Se você diminuir, é um ajuste fino só para fazer alguma besteirinha. No caso aqui, como essa imagem está muito ruim, ele vai desfocar tudo. Deixa eu abrir. Eu deixei uma imagem melhor separada aqui. Deixa eu abrir ela. Como é uma imagem muito ruim, ele vai simplesmente desfocar tudo que tiver. Aí pronto, aqui, essa aqui é melhor. Ok. Como aqui eu acho que também vai dar uma desfocada, porque não tá boa essa qualidade. Mas é melhor, tá vendo? Ele desfoca menos. Eu posso, sei lá, engordar esse gato aqui. Aí é a mesma coisa que eu falei do outro negócio, o pedreiro digital aqui. Eu não gosto muito de fazer, senão dá muito trabalho comigo. Eu aconselho não mostrar que vocês sabem fazer, que vocês sabem manipular foto, porque você vai virar um IA que a cada 5 segundos alguém vai mandar uma foto lá, amigo, muda isso aqui pra mim. Aí não aconselho mostrar não. Vai só pra faculdade mesmo. Isso aqui eu também nunca mexi. Eu não sei nem o que faz, na verdade. Ah, tá. Ah, lembrei, eu já mexi sim. É basicamente o que tá no nome. Tipo, ela clareia a imagem. Então, vamos supor que eu quero deixar o gato brilhando muito aqui, eu arrasto meu pincel e deixo ele. Deixa eu botar pra ver. É aqui. Castigo do monstro, exatamente. Nunca diga que você sabe mexer, manipular a imagem. Aqui você aumenta a exposição, tem o mesmo princípio dos outros, que aqui você pode aumentar ou diminuir o tanto de luz. Tem uma coisa interessante, que é se você tiver uma mesa digitalizadora, você, se você tiver uma mesa digitalizadora, você pode controlar essa. Vai fechar? Não acredito nisso. 2 minutos, calma aí. Eu vou fechar tudo e voltar. Calma aí. Voltando, eu não lembro onde é que eu tava. Era a ferramenta de clarear o gato. Ah, sim, sim. Verdade, eu ia explicar a questão. Eu não, vocês têm mesa digital? Eu acho que Eu metade da tenho. turma tem, tá ligado? Boa parte. Tá, beleza. Na mesa digital, o Photoshop tem algumas funcionalidades interessantes. Tipo, aqui, por exemplo, nessa ferramenta aqui de clarear. Essa ferramenta aqui de clarear o gato. Se eu usar a mesa, que no caso eu tô com a mesa, e eu ativar essa funcionalidade aqui do. Como é que é o nome disso mesmo? Não lembro. Enfim, do brush aqui, só se, ativar isso aqui, ele vai começar a usar a pressão que eu coloco na minha caneta. Então, se eu vier aqui e apertar, vai ficar mais forte. Se eu vier e for soltando a pressão, ele vai ficar mais claro, entendeu? E aí isso facilita para fazer, sei lá, quando eu quero tratar alguma imagem, eu tratei aqui do jeito mais feio que eu já vi, mas tipo, é só para mostrar para vocês que dependendo da pressão, toda vez que tiver um quadradinho desse do lado, significa que a pressão vai mudar, vai interferir no, como é, na propriedade. Isso funciona até, eita, eu até esqueci de explicar isso aqui no brush. Fica até mais fácil de explicar. Que, por exemplo, se eu tenho aqui o brush, eu clico nessa aqui, que é no caso a questão do tamanho. O tamanho máximo que eu tenho do meu brush é essa da bola. Só que se eu colocar menos força, eu consigo controlar a pressão, sabe? E aí aqui eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso vir aqui e deixar a opacidade e tamanho. Quanto menos força eu colocar, ele vai ficando menor e mais claro. E quanto mais eu apertar, ele vai ficando mais forte e maior, sabe? Então eu posso mexer só na opacidade. Então, e é isso que facilita quando você quer fazer esses ajustes que no mouse você não consegue.
E na mesa digital ajuda não só para ilustração, mas também para manipulação de imagem. Geralmente eu até uso mais para isso. A mesa eu uso mais para manipular imagem do que para ilustração em si. As próximas ferramentas que tem, você vai ter. Que isso? Eu acho que essa foi a primeira vez que eu cliquei nessa ferramenta, velho. Peraí. Sai. Essa ferramenta de ajuste, que também é uma outra ferramenta que eu nunca utilizei, então não sei exatamente o que ela faz. É, as ferramentas que eu nunca usei foram essas três aqui, que é essa e é. Não, foi essa e qual a outra? Era essa aqui. Ah, não, foram essas duas aqui. Então eu não sei explicar elas exatamente. Se vocês quiserem pesquisar melhor, eu posso mandar o nome delas e aí vocês têm um tutorial melhor sobre essas ferramentas aqui. Ah, então eu nem tinha visto. Tem sim, é isso, o Ctrl Shift Z você volta. Eu tenho um comando no meu PC que o Ctrl Shift faz uma outra coisa, então geralmente eu não uso. Eu acabo vindo aqui no editar e venho aqui em refazer. Ele faz a mesma coisa do Shift Ctrl Z. Enfim, a caneta eu já expliquei. Esse aqui tem a ferramenta de texto, que como o próprio nome já diz, você coloca aqui textos na sua imagem, então posso manipular isso aqui da forma que eu precisar. Então, se eu selecionar aqui, eu posso alinhar a esquerda, o meio, a direita, ao meio, mexer no tamanho. Posso, se for uma fonte que tem aqui variação de peso, eu posso mudar aqui. A fonte dá para trocar por qualquer outra fonte. Posso mexer também em distorção do texto, fazer um texto redondo, assim. Deixa. Sei que eu geralmente não gosto de mexer, porque isso aqui deixa o texto meio feio, porque distorce. E aí, se não for a intenção de distorcer e só deixar a fonte torta, fica feio. Então eu não aconselho muito usar isso aqui assim à toa. Não sei que seja uma coisa muito específica que funcione. Essa seta aqui, ela é basicamente aquela seta de quando a gente aperta o Alt, quando a gente está usando as ferramentas, e aí você vai ter um controle só dela. Eu geralmente não uso muito, eu prefiro utilizar a própria ferramenta em si e apertando o Ctrl ou o Alt eu trocar para ela. Essa aqui tem a ferramenta de formas, que também é um nome autoexplicativo, você cria as formas e aí tem aquele princípio de. Aqui é ao contrário. Se quando a gente estava mexendo aqui na camada e eu seguro o Shift para poder deformar livre, na forma, aí você segura o Shift para poder criar ela uniformemente. Então, se eu só segurar sem apertar nada, eu não consigo criar um quadrado perfeito, por exemplo. É difícil, não vou saber exatamente o tamanho. Se eu segurar o Shift, não importa o que eu faça, ele vai ficar na proporção correta, sabe? Vocês podem ver ali, por exemplo, a largura e a altura dele é exatamente a mesma. Então, você consegue mexer nisso automaticamente. Se você segurar o Alt nessa ferramenta, você troca pro Color Picker, que é para você selecionar a cor exata. Então, eu quero usar esse laranja e criar um retângulo laranja. Sabe? Vem aqui, pega esse claro aqui, cria um retângulo. Então, você pode ir fazendo essa linha. Essa ferramenta. Deixa eu explicar outra coisa também. Que aqui você pode colocar traçados. Então você controla aqui o traçado. Essas bolinhas você consegue arredondar o seu shape. Então sempre que tiver essa bolinha, significa que você pode chegar no canto e arredondar ele, deixar ele mais oval. Ou só dar um ajustezinho fino assim, para ele não ficar duro. Outras opções de traçado que você pode mexer aqui, você pode deixar ele tracejado. E nessa questão do alinhar, é para onde, ao que o seu traçado vai estar alinhado, de acordo com essa linha aqui que forma o nosso shape. Então, eu posso deixar ele no meio, eu posso deixar ele para dentro, ou eu posso deixar ele para fora. E também tem as pontas que eu posso deixar arredondada. No caso aqui, nosso não tem pontas, né? Porque ele é todo fechado. Mas se fosse uma linha, por exemplo, eu conseguiria mexer aqui na borda e como é que ela fica, arredondada, quadrada.
quadrada, mas saltando um pouco para frente, enfim. Aqui os cantos é a mesma coisa, eu posso arredondar os cantos diretamente por aqui, ou deixar eles chanfrados. De forma não tem muito isso, é uma ferramenta bem básica, assim, tem qualquer manipulador de imagem ou produção de material gráfico você vai ter, formas. Esse aqui é para você girar a sua área de trabalho. É uma outra ferramenta também que eu quase nunca uso, porque isso aqui é mais o pessoal que faz ilustração, precisa às vezes movimentar a tela para fazer alguma coisa. Eu não uso tanto, eu raramente faço ilustração no Photoshop. E tem o zoom. Eu esqueci de explicar para você voltar depois de mexer, porque às vezes eu mexo nisso aqui sem querer. Aí fica aqui em redefinir visualização. Você gira, você volta aqui pro padrão. O zoom. Se você clicar, você dá um zoom. Se você segurar o Alt e clicar, você tira o zoom. Isso aqui é basicamente. Essa mãozinha que eu faço, que eu uso para arrastar, eu seguro o espaço. Quando você, não importa a ferramenta que você tiver, se você segurar o espaço, vai para a mãozinha. Isso aqui é útil. Aqui, aqui tem coisa para você editar sua barra de tarefas. E aí você pode mudar a ferramenta que tem aqui, você pode trocar a ferramenta que fica aparecendo, ao invés de, por exemplo, eu quero pegar o laço, colocar o laço para ficar aqui na pasta e botar essa ferramenta do pincel de seleção aqui na barra rápida, sabe? E aí você pode modificar. Esse aqui, se não me engano, é o padrão, eu nunca mexi aqui. Eu acho que tá ok, a forma que é organizada, já estou acostumada também, é sempre assim. Então, aqui tem a seleção de cor. Isso aqui é um ponto importante que é para vocês saber, observar enquanto de CMYK, como que é a escala, o padrão CMYK da cor que você está utilizando. Então, por exemplo, esse laranja, esse laranja aqui do gato, se eu fosse imprimir ele, eu usaria aí nada de ciano, usaria 56 de magenta, 82 de amarelo e nada de preto, sabe? Então, se eu fosse usar essa cor para imprimir numa folha, seria 2 vezes 0, depende, porque eu só uso magenta e amarelo. Beleza. Aí, sei lá, pegar outra cor aqui, pronto, aqui, esse do nariz aqui, do focinho dele. Eu já seria 4 por 0, porque eu tô usando todas as cores, aí tem 100% magenta, 100% amarelo, 100%, 47 de ciano, 34 de preto. Ai, cansei, peraí. E aí tem uma outra função que também é interessante de usar, quando vocês estiverem trabalhando com CMYK, principalmente. No caso, o que tá RGB, que eu esqueci de colocar, mas esse aqui tá CMYK, por exemplo. Se eu quero utilizar, você pode ver que todas as cores aqui estão no padrão CMYK. Todas as cores aqui já estão em CMYK. Mas vamos supor que eu quero usar essa cor aqui. Esse laranja bem vivo aqui. Esse laranja vivo, eu nunca vou conseguir reproduzir ele. Eu nunca vou conseguir reproduzir ele na... Pegar uma cor bem... Isso aqui. É porque tá em CMYK, né? Não vai ficar... Deixa eu botar na RGB. Pronto, eu nunca vou conseguir reproduzir vocês viram, inclusive vocês viram que é o mesmo laranja, o mesmo verde, só que como aqui já tá em CMYK, eu já sei exatamente os outros lados de efeito RGB, não precisa mexer, né? É isso, RGB vocês não precisam mexer por agora. A não ser que é aquilo, vocês vão fazer alguma coisa digital, mas no momento vocês estão pensando em impresso, então o importante é saber o CMYK. É até uma coisa interessante vocês colocaram, que eu ia até esquecer de falar isso aqui, que é o arquivo CMYK, você pode ver que eu estou usando o mesmo verde, mas o tom dele é totalmente diferente. Que aqui ele tenta deixar mais parecido como vai ficar na impressão, e aqui é como de fato é a cor no digital. Sabe? Como contornar isso se você estiver trabalhando? Por favor, vocês trabalhem em CMYK, não coloquem RGB por engano. Mas se vocês colocarem RGB por engano, vocês vão fazer a seguinte coisa. Vocês vão olhar aqui, e esse aviso aqui. Esse aviso ele significa que essa cor ela não vai ser reproduzida dessa forma quando imprimir no CMYK. Então você vem aqui e clica e ele vai ajustar para a cor mais próxima que tiver que o CMYK consegue reproduzir dessa cor aqui. Depender? Tipo, ele vai mexer para a cor mais próxima que tem daquela cor ali que tem no CMYK. Então se eu pegar isso aqui,
Se eu pegar essas duas cores e só copiar elas aqui pro CMYK, elas são iguais. Ou quase iguais. São quase iguais. Entendeu? Você pode ver que muda é a mesma coisa, daí Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem diferença. No CMYK até dá pra ficar um pouquinho mais claro do que isso aqui. E aí é questão de ajuste, vocês têm que ir converter de RGB para CMYK é basicamente você ficar testando até você chegar na cor exata que você quer. Ou se você não puder ficar testando infinito, tentar garantir o máximo que está parecido. Como eu faço isso? Eu geralmente olho em diferentes telas. Eu olho no meu celular, eu olho no computador, olho no outro monitor, olho, sei lá, no celular de outra pessoa também, e vejo se a cor fica muito diferente em todos. Essa é uma boa forma de se ver se vai dar muita diferença de cor. Por mais que seja tela, e você vai imprimir, se você não tiver, tipo, se não tiver com orçamento para ficar imprimido várias vezes, facilita a saber se vai dar muita diferença, se tiver dando muita diferença no digital. Acho que de ferramenta básica do Photoshop é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar. Eu vou passar aqui agora para vocês como importar imagens para o Photoshop. Vamos supor que a gente está aqui numa área de trabalho vazia. Vamos voltar para aquela que a gente criou em CMYK. Foi essa aqui. Vamos supor que a gente está nessa área de trabalho vazia, que não tem nada. Como é que eu trago uma imagem baixada daqui, ou do meu computador, para cá? Eu venho em arquivo, venho em importar. Vou importar não. Venho em editar. Eu nunca uso isso aqui. Cadê o inserir? Vocês estão vendo inserir em algum lugar? Enfim, não sei onde está o inserir. Mas era para ter um inserir ali. Então eu vou explicar do jeito que eu faço mesmo, que é mais fácil. É até mais prático. Eu vou na pasta onde está meu arquivo. Então, sei lá, tô aqui. Eu botei na área de trabalho. Eu tenho aqui esse arquivo aqui, do gato. Eu quero pegar ele e colocar na área de trabalho. Eu simplesmente pego e arrasto para cá. Ele vai copiar, vai mover para cá e pronto. Eu tenho aqui a minha imagem. Quando você importar uma imagem, ele vai vir na seguinte tipo de arquivo. Ele vai vir como objeto inteligente. O que é um objeto inteligente? Espera aí. O que é um arquivo inteligente? Ele é um arquivo que você consegue manipular ele indo e voltando. Então você nunca vai fazer uma mudança que seja permanentemente nesse arquivo, porque ele vai sempre salvar o que você fez para você poder alterar depois. Então, digamos que eu tenho aqui essa imagem que está em objeto inteligente. Quando a imagem estiver em objeto inteligente, ela vai estar com esse íconezinho aqui na camada. O que isso significa? Foi o que eu falei, que você consegue mexer indo e voltando nos efeitos. Então, vamos supor que eu coloquei um efeito aqui, eu venho aqui para colocar efeitos. Você vem em filtro, e aqui você tem os efeitos padrões, os efeitos já padrão do Photoshop. Que eu vou colocar, sei lá, um aleatório aqui, um desfoque gaussiano. Aqui eu consigo saber quanto de efeito que dá, quanto que eu vou colocar, e aí eu vou botar 124 de desfoque e dar um OK. Vocês podem ver que apareceu mais opções na minha camada. Então, se depois de um tempo eu estou lá mexendo no meu arquivo e eu sinto, nossa, eu coloquei muito desfoque nessa imagem, quero diminuir. Eu venho aqui, dou 2 cliques e posso diminuir sem muito problema, sabe? Sem ter nenhum problema de ter que ficar dando Ctrl Z e perder as coisas que eu já fiz. Sabe? Só venho aqui e altero. Isso serve para qualquer efeito que você colocar. Se eu vier aqui e colocar estilização, isso aqui, não sei o que isso faz, nunca mexi nisso. Enfim. Você pode também mexer em ajuste de cor. Então, se eu vier aqui mexer no brilho, baixei o brilho, estourei o contraste, tá a imagem toda. Percebi depois de muito tempo que estava tudo estourado. Aí eu venho aqui no brilho e contraste e
mexo do zero de novo. Ou então eu posso só desativar clicando aqui no olhinho que tem aqui embaixo. Posso excluir filtros também, porque aí ele some. Isso serve para qualquer coisa que você colocar, contanto que você esteja com a camada selecionada. Você seleciona a camada, vem aqui e mexe em tudo. Fora o objeto inteligente, você tem outro tipo de camada que é a rasterizada. Para que ela serve? Depois que eu já trabalhei no meu arquivo, eu tenho certeza que eu quero que esse gato esteja bem dessocado. É exatamente assim que eu quero que fique no final. Eu não vou mais mexer nisso, eu tenho total certeza. Eu venho aqui, clico com o botão direito, venho em rasterizar a camada e pronto. A minha camada ficou definitivamente com esse desfoque. Não tem como mudar, a não ser que eu dê Ctrl Z. Se eu der Ctrl Z, ele volta. E aí eu posso vir aqui e mexer. Mas depois que eu rasterizei, eu não tenho mais como mexer nesse efeito. Para que eu vou querer rasterizar? Por que eu escolheria perder acesso a modificar o efeito que eu coloquei depois de um tempo? Porque com você deixando como objeto inteligente, essa camada ela ganha mais peso, ela vai ficar uma camada mais pesada. Quanto mais efeitos eu colocar aqui, mais pesada vai ficar essa camada e ela vai deixar o meu arquivo mais pesado, consequentemente vai travar mais, consequentemente vai demorar mais para exportar e enfim vai ficar um tamanho de arquivo gigantesco. Então, o rasterizar serve justamente para isso. Depois que eu já tenho definido exatamente o que eu quero, eu já sei que eu não vou mudar. Eu venho aqui em rasterizar, rasterizo ela e pronto. Ele vai pegar os efeitos, vai comprimir tudo na camada, vai juntar tudo numa coisa só, e o que antes eram várias opções viram uma coisa só. Então, o meu arquivo fica menor e, consequentemente, eu ganho mais desempenho e demora menos a exportar. E tem menos chance de travar também o computador, porque o Photoshop vai precisar renderizar menos coisas. Então, é importante você sempre lembrar de rasterizar as coisas depois que você já tiver certeza, mas saibam que vocês não vão poder alterar depois, caso vocês se arrependam de alguma coisa. E esse rasterizar serve para basicamente tudo que tem no Photoshop. Se eu fizer uma forma, vocês podem ver aqui que a forma é totalmente moldável, eu posso mexer nela quanto eu quiser. Se eu vier aqui e rasterizar, eu não posso mais mexer no canto dela, por exemplo. Não tem mais aquela opção. Ela virou um shape. O que inclusive imprime que agora ela é como se fosse uma imagem normal. Então se eu der um zoom absurdo, ela vai começar a pixelizar. É que aqui ela não vai pixelizar porque foi uma forma criada dentro do Photoshop, mas pode ver que ela vai pixelizando conforme eu vou aumentando ela. O que se ela fosse uma forma normal, sem ser rasterizada, ela não pixelizaria. Não ia começar a pixelizar tudo. Peraí, deixa eu ver aqui nas coisas que eu anotei. Importar imagem, prancheta. Ah, sim, pranchetas. Uma coisa muito importante do Photoshop, quando você vai trabalhar com, principalmente vocês que vão trabalhar agora com muitos arquivos ao mesmo tempo, não é interessante quando você for enviar, o arquivo está, tipo, cada coisa em uma camada, ou cada coisa em um arquivo. Então, a foto da frente da caixa está num arquivo, o release está em outra, o convite está em outra, a planificação da caixa está em outra. Tipo, isso você vai gerar mais trabalho para você, você vai ter que enviar mais arquivo, vai aumentar o peso do seu projeto e você vai acabar uma se perdendo e deixando de enviar um arquivo ou enviando arquivo a mais. Então, da mesma forma que você consegue trabalhar com pranchetas como é? No Illustrator, você também consegue trabalhar com pranchetas no Photoshop. Então, digamos que eu tenho aqui essa camada, vou tirar o bloqueio dela, vou poder manipular ela livremente. Para bloquear de novo, se eu clicar aqui nesse cadeado, então eu não consigo mais mexer nela de nenhuma forma. Se eu desbloquear, eu consigo movimentar ela. Para você transformar uma coisa em prancheta, você clica com o botão direito, clica aqui em nova prancheta, pode dar o seu nome, sei lá, vou dar monitoria, clique em OK, pronto. Agora você tem a prancheta monitoria. E aí, utilizando essa ferramenta que fica aqui escondida no mover, eu clico no botão direito, vem ferramenta prancheta, e aí aparecem esses maisinhos. Eu posso criar mais pranchetas. E aí cada prancheta fica separada em em uma camada separada. Então, digamos que eu só quero ver essa primeira, eu só trabalho nela.
tudo que eu criar e eu jogar aqui dentro, por exemplo, eu criei uma forma dentro dessa prancheta 1. Vocês podem observar que aqui ela está aqui dentro. Então, se eu sumir com essa, ela some. É como se fosse um arquivo separado aqui dentro, sabe? Se eu trazer para cá, ela já muda automático para a próxima prancheta. Se eu trazer para cá, ela muda para outra. Trazer para cá, ela sai para essa primeira. Então, a prancheta é bem útil quando você for trabalhar com muitos arquivos. Mas lembre-se também que é o mesmo princípio. Quanto mais prancheta você colocar, mais pesado vai ficar o seu arquivo na questão de desempenho do Photoshop. Tá? Na hora de exportar, vai ser a mesma coisa que você tivesse arquivo separado. A diferença é que você vai ter tudo organizado numa coisa só. Mas, em compensação, o seu computador vai precisar ser um pouquinho mais potente para poder rodar várias pranchetas. Tem um trabalho que eu estou fazendo para uma matéria de editorial, que é a matéria da Dani, que que é o livro infantil, que ele tem 20 ilustrações. Aí eu fiz as 20 ilustrações aqui no Photoshop, mas eu não consegui fazer as 20 ilustrações em um arquivo só. Eu quebrei em 4 arquivos. Então, cada arquivo tem 5 ilustrações, 5 pranchetas. Porque tava, como são muitas camadas, acaba ficando muito pesado. E aí é um estresse que só. Então, geralmente evitem colocar tantas pranchetas. Nesse trabalho agora de RPG, vocês não vão vocês vão ter muitos arquivos sim, mas não é um nível que vai travar o seu computador. Acho que umas 5 pranchetas já dá para trabalhar tudo. E geralmente 5 pranchetas não fica tão pesado. É um limite ali bom de trabalhar. É só lembrar de sempre nomear a prancheta para não ficar uma bagunça, porque aí você tem tudo no mesmo arquivo, mas cada coisa está com o nome prancheta 1, 2, 3. Você não sabe o que é o que. Então sempre lembre de nomear as coisas, tanto para facilitar a vida de vocês na hora de trabalhar, como para facilitar eu, a Maria e o Pedro de corrigir depois, para evitar de acontecer algum engano, coisa assim. Mas já foi, mexendo na camada. O princípio de camada é igual ao Illustrator, o que está embaixo fica por trás, o que está na frente fica para frente. Então, se eu inverter aqui, o meu fundo vai cobrir a minha camada de cima. Eu posso criar mais camadas, eu posso excluir camada, eu posso colocar uma camada por dentro da outra. Então, digamos que eu tenho aqui, para duplicar uma camada, você vai usar Ctrl J, você duplica a camada e delete para apagar. Ou você pode vir aqui e duplicar manualmente, escolher a prancheta que você quer que essa forma apareça. Isso dá muito trabalho, é mais fácil apertar Ctrl J que você duplica automaticamente, ou segurar. Peraí. Ou você pode vir aqui na camada, segurar o Alt e arrastar para clicar nela e arrastar. Você também duplica. O Photoshop tem muitas formas de fazer as mesmas coisas. E aí você escolhe a que você achar que fica melhor para você. Por muito tempo eu usei Ctrl J, mas ultimamente eu uso só isso aqui, de usar o Alt e arrastar, porque é mais prático e acelera o trabalho. Tá dando para entender tudo, gente? Ou eu tô falando muito rápido? Quero que volte alguma parte? Não, ok? Beleza. Bom, voltando ao que eu tava falando, aqui, deixa eu trocar a cor dessa forma para dar para ver melhor. Eu tenho aqui essas duas formas. A laranja está por cima, então ela vai sempre cobrir a verde. Se eu inverter, elas cobrem umas às outras. É o mesmo princípio do Illustrator, não tem muito segredo. E aqui eu posso ocultar, eu posso mesclar as duas. Então, digamos que eu quero que elas sejam uma coisa só. Eu clico nas duas, eu clico em uma e depois seguro o Ctrl e clico na outra. Se eu quiser selecionar várias de uma vez, eu posso segurar o Shift. Mas no caso eu só quero essas duas. Então eu vou segurar o Ctrl para selecionar individualmente. Eu venho aqui, clico o botão direito, posso vir mesclar formas. E aí vai transformar tudo numa forma só. Se eu quiser que a cor fique separado, eu posso clicar com as duas separado, clicar com o botão direito e vir rasterizar camadas. Porque aí elas agora não são mais formas, elas são dois quadrados coloridos. E aí depois de rasterizar, eu venho aqui com o botão direito, mesclo as camadas e aí agora são uma coisa só e os dois estão na mesma camada. Isso aqui é útil quando você tem muitas coisinhas pequenas, é interessante você juntar tudo numa coisa só para facilitar o seu trabalho. Deixa eu ver, questão de agora mesclagem de camada.
próximo tópico. É porque eu fui pulando, eu separei aqui os tópicos certinho, só que eu fui pulando e aí perdi a ordem que eu fiz, né? Bom, basicamente a mesclagem de camada é uma das coisas que você mais vai usar na hora de manipular uma imagem dentro do Photoshop. Ela funciona da seguinte forma: eu tenho aqui duas camadas. Deixa eu trocar as cores. Deixa eu só. Peraí. Só trocar essa cor aqui pra uma. Fazer um diferente aqui, só um vermelho. Pronto. Eu tenho aqui todas essas camadas aqui. Eu quero fazer uma composição onde elas estão mescladas, ou enfim, trabalhar com iluminação e tal. Eu acho que vocês viram isso em tag. Aqui, em normal, nessa aba aqui que está escrito normal, você pode utilizar mesclagem de camada e aplicar a essa camada uma propriedade de que ela, tipo, vai basicamente vai funcionar como é que ela interage com as outras camadas. Eu não sei explicar exatamente como é que funciona. Eu não sei colocar em palavras certinho. Eu acho que eu não sei se vocês tiveram isso com a Mari. Acho que vocês já tiveram, né, com a Mari Petrova em tag. Ela explicando mesclagem de camadas, só que no caso ela explicou aplicado a sombra e luz na ilustração. Aqui a gente vai usar para fazer manipulação de imagem. Então eu vou supor que eu tenho aqui esse quadrado aqui. Podem ver que conforme eu coloquei, deixa eu juntar tudo aqui. Conforme eu mudo aqui a mesclagem de camada, ela interage de uma forma diferente com as outras camadas. Então, no clarear, ela vai ser uma camada que onde ela encostar, ela vai clarear na minha imagem, como o nome diz. Sobreposição de cores, ela vai fazer uma mistura de cores. Geralmente, isso aqui eu faço muito no olhômetro. Às vezes, quando eu quero mesclar uma coisa, eu vou olhando aqui e vejo qual é o que fica exatamente com o que eu quero que pareça. Se nenhum achar, eu vou fazer manualmente. Aí eu vou ir lá, vou aqui, opacidade, aí vou mexer na imagem, brilho, contraste, fazer isso aqui naturalmente e dá trabalho. Então eu geralmente opto por utilizar a mesclagem de camada padrão que tem aqui, que quebra muito galho e geralmente funciona com o que eu quero fazer. Não tem tantos problemas. Não sei se tem mais alguma coisa para explicar disso aqui. Acho que não. Que é uma ferramenta bem básica, mas muito útil mesmo, isso aqui de mesclagem de camada. Uma outra funcionalidade dessa aba das camadas é a parte de máscara entre uma camada e outra. Então, digamos que eu tenho aqui esse retângulo aqui. Tem esse retângulo. Deixa eu apagar esse aqui. Eu tenho esse retângulo maior laranja e um retângulo pequeno vermelho. E eu quero que esse retângulo vermelho ele apareça somente dentro desse laranja. Eu não quero que ele vaze para fora. Como é que eu faço isso? Eu pego o meu vermelho, deixo acima da camada, exatamente acima da camada que eu quero. Peraí. Sabe como você organiza o documento que você colocar o layout, aplicação especial na mesma prancheta, papel de corte, fazer isso no topo, para permite. Sim, eu faço isso dessa forma. É que eu não tenho aqui, eu acho que eu tô com o Illustrator aberto. Eu posso abrir para vocês, eu não tenho certeza se eu ainda tenho. Tem que confirmar. Acho que eu tenho sim. Eu posso abrir o meu press kit, cadê? Eu tinha até esquecido que eu tinha isso aqui. Eu não tenho mais as imagens, mas enfim. Vocês preferem que eu deixe isso pro final ou eu explico agora já que eu já comecei? Hum? Tá. Acho que eu não tinha nem aberto esse Illustrator ainda, baixei ontem. Enfim. Aqui é como eu organizei o meu press kit dentro do Illustrator. Tudo isso aqui, tipo, essa imagem, isso aqui, a mão.
essa outra mão, isso aqui, eu fiz no Photoshop. Porque é algo que não era gráfico elemento em si, e sim manipulação de imagem. Tá vendo aqui? Tipo, no final, eu quis seguir basicamente a estética das coisas que eu encontrei do filme, e eu queria utilizar vermelho e preto no press kit inteiro. Aí eu fui nessa linha, então essa imagem aqui eu fiz ela no Photoshop, usando exatamente aquilo que eu falei de mesclagem de camada e tal. É que eu não tenho mais esse arquivo, mas se você for ver, são todas as imagens deles sobrepostas assim umas às outras em camadas separadas, e um degradê do vermelho pro preto por cima, que eu coloquei mesclagem de camada pra. Acho que foi escurecer, alguma coisa assim. Acho que foi escurecer. Que aí fica essa mesclagem que eu queria, interessante aqui. Depois eu fiz alguns ajustes usando o brush preto, nas partes que eu queria que ficasse totalmente preto. E aí foi basicamente assim que eu fiz a manipulação de imagem, que não tem mais o arquivo, que eu perdi já há muito tempo. Mas as questões das pranchetas eu organizei assim. Então eu deixei aqui, essa aqui é a minha caixa. Ela tem esse negócio de mão aqui embaixo. Essa aqui é a parte impressa, essa aqui é a parte de dentro. Isso aqui é o verniz localizado que tinha na caixa. Essa é a tampa. Então aqui eu tenho a prancheta com a planificação da minha caixa, da minha tampa, onde eu tenho a faca de corte, eu tenho aqui a parte onde dobra o vinco, tem sangria. Aqui eu tenho o que vai ser impresso na minha caixa. Então a parte de cima dela, o tampo, teria essa imagem, e aqui os lados são pretos. Então eles estão todos escondidos aqui porque a linha fica preta mesmo. Então não fica aparente. Inicialmente a minha caixa tinha duas tampas, porque eu ia fazer lenticular, sabe aquele negócio que troca? Só que aí eu descobri que não faz no Brasil, então eu desisti, porque fica muito caro. Aí eu enviei assim, mas pra Mari eu falei, ó, finge que tem. Aí ela falou, tá bom. Vocês podem fazer isso também, às vezes você é um efeito que você não consegue fazer, você fala, ó, finge que existe aí, e aí a gente vê se aceita, mas também não dá pra enrolar, tá? Vocês têm que pelo menos produzir alguma coisa. Porque teve gente da minha turma que fez um negócio e falou, ó, tem isso aí, mas aí no arquivo digital não tinha nada e não dá pra. Pelo menos tem que ter o arquivo digital. Enfim. Aí aqui eu separei dessa forma que eu falei. Então eu tenho a faca de corte da caixa, da tampa, a impressão. Aqui eu tinha, no caso, a outra versão da tampa. Aqui eu tenho a parte de dentro, que era vermelho, a parte de dentro da tampa, o verniz da tampa, que é só localizado no pânico, e o verniz da caixa, que é só na mão. E eu organizei tudo isso em cada camada certinho, tudo nomeado para ficar fácil de relaxar. Dentro eu também coloquei nome, então dentro tá tudo nomeado das camadas. Aqui não tá, mentira. Aqui tá. E aí fica tudo organizadinho e mais fácil até pra. Isso aqui ganha ponto com a Mari, tá? Se vocês organizar as coisas e botar nome, bote nome em tudo que dá pra botar nome. Não deixe nada sem nome. Não sei se tem mais alguma coisa pra explicar de organização da prancheta. Tem alguma dúvida específica que vocês têm de organização da prancheta? A questão da posição é vocês qual organiza da forma que você só que fica mais organizada. Eu fiz assim dessa forma, botei a caixa em cima e a tampa embaixo e pronto. E tá ok. E nomeei tudo, que aí fica fácil dela entender. Eu acho que tem mais um aqui, porque eu mandei dois arquivos, se não me engano. Ah, sim. Peraí, eu vou baixar os outros, porque o meu eu usava um computador na época que era muito ruim. Aí eu tive que separar as coisas em vários arquivos separados, porque não conseguia rodar tantas pranchetas, que não era nem meu, o computador era emprestado. Aqui era o meu berço. O arquivo final só com todos os itens, é um para cada. Então,
Depende, aqui no meu caso, como eu falei, meu computador que eu usava era um notebook do menino que morava comigo, e era uma bomba assim, não funcionava direito. Então, o de alternativa que eu usei para conseguir fazer as coisas era dividir. E quando, por exemplo, eu fiz várias pranchetas aqui. Quando eu cheguei e botei essa aqui, que foi a última, eu vi, pô, tá começando a travar muito. Aí o que eu fiz, eu fui para outro arquivo e coloquei o B separadamente lá. Entendeu? E aí na hora de enviar, eu enviei um drive. Um link do drive com todos os arquivos. Tipo, tinha esse, tudo certinho. Sabe, uma dúvida, não sei se você falou, quando você dimensionou as pranchetas em um tamanho pré-definido, tipo A3 a 4, você usar um tamanho específico. Então, isso você faz quando você cria o arquivo. É basicamente aqui. Eu vou explicar no Photoshop, que é mais fácil. Se eu voltar para a área inicial do Photoshop. Ah, é verdade, eu tinha deixado separado aqui, nem me liguei. Ia esquecer. Enfim, aqui no Photoshop. Quando você começa o arquivo, você vem aqui no tamanho, e aí no caso, se você for fazer um A4, você vem na largura, bota 21 centímetros, 27,9. E aí eu deixo em pé, sei lá. Aí aqui eu posso marcar a prancheta e ele já vai criar isso aqui como uma prancheta. Então quando eu criar a coisa, já vai estar aqui certinho no tamanho, entendeu? No tamanho da 4. Aí o que eu aconselho, quando vocês forem criar alguma coisa, vocês só pesquisam no Google, sei lá, tamanho A4, tamanho A5 e tal. Ou então se for um tamanho específico, no caso, por exemplo, eu não vou tentar abrir, mas. Peraí. Vou tentar, velho. Isso aqui, cadê? Eu vou abrir um pequeno, senão vai explodir tudo aqui. Isso aqui. Isso aqui, ele é 14 por 20. Então eu criei várias pranchetas no tamanho 14 por 20, entendeu? Aqui, ó, se eu clicar. Peraí que travou tudo, que isso é bom botar. Pronto, aqui. Foi? Não foi. Aqui. Esse aqui é os pixels, a largura e a altura dessa prancheta. Que convertendo para centímetros dá 20 de largura e 14 de altura. E aí o Photoshop ele trabalha só com pixels, ele não trabalha com centímetros. Ele só trabalha com centímetro na hora que você vai criar a camada e depois ele só converte tudo para pixel. Então você tem que, eu aconselho você ter tem site que converte, então você só coloca lá 14 centímetros convertido para quantos pixels? Aí vai dar aqui 1653 pixels, entendeu? Aí você vem e cria a sua prancheta no tamanho que você precisa. Aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. É, voltando ao que eu tava falando aqui, basicamente a forma que eu enviei foi assim. Deixa eu abrir aqui o. Que tá no outro mundo. Aqui, a forma que eu enviei foi assim. Deu pra entender? Tipo, eu criei um pacote no Drive. Aí aqui eu coloquei o berço, aqui eu coloquei a caixa, a figure. Aí aqui eu tenho aqui a caixa, a mesa de corte da caixa, aqui tem a arte da caixa. Não sei se tem mais alguma coisa também. Aqui tem o release. Não sei se tem, peraí. Meu Deus, 7 páginas? O que tinha aqui? Ah, tá. Não, ah, tá, entendi. Tá. Nem eu lembrava que tinha isso aqui. Enfim, aqui. Bagunça. Porra, isso aqui. Peraí, deixa eu abrir. Meu Deus, vai terminar de novo, não. Aqui em 15 minutos. Deixa eu tentar abrir isso aqui antes que essa reunião acabe. Vou ter que criar outra. Ah, aí foi. Aqui. Aqui eu tenho as pranchetas separadas. Então, não sei o que é isso. O que é isso aqui? Não sei porque que eu botei uma mesa de corte. Não precisava disso aqui, tá? Isso aqui não tinha pra quê. Não sei porque eu botei isso não.
Ver com e-mail institucional. É mesmo, né? Eita, eu nem me liguei isso. Enfim, aqui, essa prancheta aqui, eu coloquei com. Não precisava disso aqui, porque esse formato não é especial, é só um formato normal, quadrado. Eu só precisava especificar o tamanho, entendeu? Aí aqui eu fiz basicamente a mesma coisa, prancheta, 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 e aqui é frente, verso, o verniz localizado da frente, verniz localizado do verso. Mesma coisa. No real, eu não coloquei o verniz localizado, entendeu? Eu só imprimi. Isso aqui não brilha, se você pegar na mão, não brilha. Eu não quis simular porque eu fiquei com medo de manchar. Mas no digital tá lá, e na hora que eu tava apresentando pra Mari, eu falei, olha, aqui era pra ter um verniz localizado. Tá no digital, eu só não simulei. E pra ela tá ok, entendeu? Então vocês não vão perder ponto por isso. O que perde ponto é você falar que tem, e aí a gente olhar no digital não ter. Aí não tem lugar nenhum, aí você não tem. A fanfic é no digital. Isso é, a fanfic é no digital. O que importa é lá. O que você fizer manualmente tem que estar de acordo, tem, mas se você não conseguir simular, você só explica para ela, olha, não deu para simular, porque eu fiquei com medo de passar esmalte aqui e lascar com as letras tudo, sabe? Aí eu falei, ah, então não vou botar nada, só botei. Até mesmo nesse caso aqui, eu tentei simular, é porque eu imprimi papel fotográfico. Eu tentei simular passando coisa, passando esmalte e estoura. Eu não sabia que estourava. Eu descobri nesse dia que esmalte estoura papel fotográfico. E aí ficou tudo explodido aqui e aí eu tive que imprimir de novo. Então não dava certo. Aí eu falei, ah, então vou deixar só no digital e explico para Mari lá. Fala até que eu tentei simular, mas estourou porque o esmalte estoura, é, que é ele estoura o, como é o nome? Papel fotográfico. Eu não sei se tem mais algum aqui pra mostrar também. Acho que já foi tudo. Tem pedido de orçamento, mas eu acho que esse aqui tem erro. Tem erro? Tem. Tem erro. Enfim, esse aqui foi o pedido de orçamento, foi pequenininho, só expliquei as coisas, tudo certinho aqui, pronto. Aqui, por exemplo, aqui, eu não precisava ter colocado a faca de corte lá no Illustrator, porque, como eu falei, é um formato padrão, é só um retângulo, um quadrado. Então não necessariamente precisava ter colocado, era só especificar aqui que o tamanho dele era esse e pronto. Ele é CMYK, e enfim. Isso aqui foi uma coisa que a. Eu não vou ter mais, eu acho. Eu não tenho. Ah, eu tenho sim. Ah, eu tenho. Nem lembrava que tinha. Meu Deus, eu botei faca de corte pra tudo. Um quadrado minúsculo, botei faca de corte. Enfim, não vai perder ponto por ter faca de corte a mais, tá? Também não precisa. É que eu botei na dúvida. Mas não precisava. Né? Isso aqui foi o que a Mari falou de olhar a cor. Cadê? Tá vendo? Não precisava ser assim. É só um QR Code. Eu podia ser tudo 000 e o sol preto no 100, entendeu? É esse trauma que eu fiquei maluco. Porque eu só perdi ponto em besteira nesse trabalho. Dava pra ter tirado, dava pra ter fechado, mas. Tristeza. F total, né? Aí, isso aqui é bom vocês ficarem olhando sempre também, que é o CIMIC, que é deixa tudo no zero, e o que pode ser chapado, deixa chapado. Eu me perdi no que eu tava explicando antes. Peraí, deixa eu voltar pro Photoshop. É mais alguma dúvida aqui, gente, nessa parte? Não, nada. Ok, vou fechar então. Deixa eu voltar aqui. Não, acho que nem sei se eu deixei mais alguma coisa separada pra cá. Ajuste de brilho já falei, de efeito já falei. Ah, não falei como exportar o arquivo, né? Importante. Bom, para exportar, vocês vão fazer o seguinte. Tem aqui meu arquivo, bonitinho aqui, enfim. Vem em arquivo, venho em exportar.
E aqui você tem várias opções de exportação. Quanto tempo falta? 10 minutos, dá pra explicar. E aqui você tem várias opções de exportação. Você pode exportar rápido como PNG, nunca faça isso. Aí, nunca faça aqui, nunca clique nisso. Isso aqui é proibido clicar, não pode. Esse negócio aqui é só se você for, sei lá, mandar pra alguém, pra pessoa ver e vai ver tudo cagado, estourado, assim. Não clica aqui. Você pode clicar em exportar como, que aí você vai exportar só esse arquivo. Então aqui você abre essa coisa de a tela de exportação, onde você escolhe o formato. Você pode mandar PNG, JPG ou GIF. Nunca mande PNG, também mande sempre JPEG. De preferência, qualidade alta. Vai demorar mais para exportar, mas é melhor. Vocês podem ver que conforme eu aumento aqui, eu abaixo a qualidade, o tamanho do arquivo muda aqui. Então, se vocês quiserem saber o tamanho que vai ficar, é só mexer aqui. Largura, isso aqui não precisa mexer, já é o que a gente tinha mexido ali. Essas coisas aqui você não precisa mexer, não. Isso aqui geralmente não mexe, não. A não ser que você queira botar direito autoral na tua imagem, mas aí ninguém vai fazer isso, eu acho. E aí aqui você clica para exportar, ele vai perguntar onde você quer salvar. Espera aí que eu vazei tudo aqui mesmo. Pergunta onde você quer salvar a sua imagem, e aí você salva a imagem normal, igual a qualquer outro programa. Se você tiver, aqui no caso desse negócio, deixa eu criar mais pranchetas. Se você tiver aqui no caso que você tem várias pranchetas, que isso azul, velho? Ah, tá. Sim, o Photoshop tá com essa palhaçada, não sei o que tá acontecendo. O 2025 toda hora buga e fica umas coisas esquisitas, e aí você tem que ficar ocultando e desocultando as coisas até voltar ao normal. Não sei o que tá acontecendo com a Adobe, tá? Os últimos negócios tudo bugado. E pior que não é nem porque é craqueado, é porque tá ruim mesmo. Até gente que tá pagando tá com o mesmo problema. Enfim, se eu for exportar uma coisa que tem muitas pranchetas, eu vou fazer aqui o teste com duas, mas aí se aplica a números infinitos de pranchetas. Você vem aqui em arquivo, pois é, que dá de nos bugs. Você vem aqui em arquivo, vem exportar e pranchetas para arquivo ou prancheta para PDF. Se vocês quiserem pegar todas as pranchetas e montar um PDFzão com tudo, você clica aqui. Mas se você quiser exportar cada prancheta para um JPEG diferente, você clica em pranchetas para arquivo, vai abrir isso aqui, você escolhe onde você quer botar, então vou botar lá na área de trabalho, ok. Você vem aqui e clica o profixo do seu arquivo. Então, deixa eu voltar aqui e colocar aqui, sei lá, essa prancheta, o nome dela é quadrado vermelho. E essa aqui é o quadrado verde. Quadrado verde. Na hora de exportar, na hora de exportar, você vem exportar, pranchetas para arquivo, escolhe onde tu quer colocar, vem aqui no prefixo e aqui você vai colocar o que você quer que apareça no início do nome de cada arquivo. Então eu vou colocar aqui, sei lá, monitoria MPG, espaço, traço, espaço. Então, esses dois arquivos eles vão ser exportados com o nome monitoria MPG, espaço, traço, espaço, quadrado vermelho, e o outro arquivo vai estar não sei o que lá, quadrado verde, entendeu? Já vai deixar o nome bonitinho separado. Por isso que é bom sempre relembrar, nomeie as coisas. Porque quando você for exportar, você não vai ter trabalho de ficar renomeando arquivo depois. Incluir áreas sobrepostas, eu geralmente gosto de testar somente o conteúdo da prancheta, porque ele vai pegar só o que tiver dentro aqui desse quadrado. Porque às vezes você deixa alguma coisa vazando, se você deixar aqui, ele vai pegar. Então você deixa aqui para não pegar o que está vazando e só exportar o que está na prancheta. O tipo de arquivo aqui você pode mudar. Se você botar PSD, ele vai pegar esses arquivos tudo e separar cada um em um arquivo de Photoshop separado. Eu uso isso às vezes, é útil quando você quer pegar um arquivo gigante, você quer separar cada coisa num arquivo Photoshop para mexer numa prancheta específica sozinha. Mas vocês provavelmente vão usar JPEG. Então você vem aqui, JPEG, executar, ele vai não mexe no Photoshop, deixa o Photoshop fazer o trabalho dele aí, ele vai
Pronto. Aí vai vir aqui essa imagem aqui, prancheta para aqui, teve uma conclusão satisfatória. Se aparecer que não teve uma conclusão satisfatória, aí você vai checar o que deu errado e botar para exportar de novo. Beleza? Aqui você dá um OK e aí aqui vai estar a sua... Calma aí. E aqui vão estar os dois arquivos que a gente exportou para a área de trabalho. Bonitinhos aqui. Nosso quadrado e o quadrado verde. E aí o nome dele vai estar aqui. Monitoria MPG, traço, quadrado verde, .jpg. Você não vai começar a miar agora, não. Vai pra lá. Aí você tem esse nome diferente nos arquivos. Vou apagar isso aqui. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa, que eu acho que eu já falei tudo que eu tinha separado. Eu acho que eu falei tudo. Faltou isso aqui. Dá tempo? Dá. Tem uma funcionalidade que é útil, que é você segurar o Alt e clicar na camada. Você vai dar um zoom nessa camada, sabe? Eu uso isso quando tem muita camada, eu não sei onde está o quê. Aí eu uso isso aqui. E se você apertar o Ctrl, você seleciona a camada inteira. Você dá tá vendo? Selecionei em volta da camada. É basicamente isso. É só uma besteirinha que ajuda, às vezes, a você não perder tempo. É basicamente isso, gente. Eu acho que eu passei por tudo que eu tinha separado para passar. Alguém tem alguma dúvida específica? Qualquer coisa, fala aí que eu crio mais uma chamada. Apresentar as fontes usadas do Photoshop. Então, aqui... Peraí. As do Photoshop, você tem duas opções. Porque você não vai apresentar nenhum arquivo de Photoshop pra gente. Você tem que pegar esses arquivos do Photoshop e mandar para o Illustrator. Porque o fechamento de arquivo tem que ser lá. Não pode ser em qualquer outro programa. Se for em outro programa, a chance de você contar com que não enviou o arquivo é grande. A não ser que a Mari seja uma santa, mas eu acho difícil ela ignorar isso, porque é o único ponto específico do trabalho. É a única coisa que pede é que seja fechado no Illustrator. Então, vocês têm que fechar no Illustrator. Então, quando vocês mandarem para lá, do Photoshop já vai ser um arquivo exportado. Então, você não tem como mexer na fonte, entendeu? Isso, você transforma, você rasteriza e manda. Você não vai mandar a fonte, porque se eu mandar aqui uma fonte que eu posso alterar, no Illustrator eu não vou conseguir alterar, porque isso aqui vai ser uma imagem chapada no Illustrator, sabe? Igual tava lá no meu, que é só uma imagem, que não tem como mexer. Isso aqui. É só imagem, eu não consigo mais mexer em cada pessoa, sabe? Por mais que eu tenha feito no Photoshop. Para fazer no Illustrator, eu posso explicar, mas eu vou ter que reabrir a chamada. Calma aí. A parte de fechar arquivo. Então aqui eu tenho o meu arquivo. Como eu expliquei, a minha é uma imagem, não tem texto, então não tem como mexer aqui. Mas eu preciso enviar essa imagem para a Mari para ela poder ver no computador dela, porque senão ela não vai conseguir visualizar o arquivo e tal, que vai ficar como se fosse uma imagem vazia, sem nada. Então, como eu faço para enviar? Eu venho aqui em arquivo, venho em pacote, salvar o arquivo antes. Salvar no computador. Salvar aqui no área de trabalho. Copiar vínculos, copiar isso. Você deixa tudo aqui ativado. Então, para ele poder pegar tudo que tiver no seu arquivo e colocar dentro do pacote. Desde de imagens que você coloca aqui, desde fonte e criar o relatório de exportação. Então você vem aqui, clica pacote, saber que acaba do programa, fontes. Serviço, aqui você basicamente uma vez falando que você tem que seguir. Se você estiver usando coisa que não tem licença, tem que ter licença. Acabei de salvar. Não é possível. Peraí. Pronto. Vou tentar de novo. Aqui você. Trabalho aqui, tá. Aí você vem aqui, deixa tudo marcado, pacote. Ok.
há vínculos ausentes, para detalhe, relatório. Esse aqui, vínculos ausentes, ele vai avisar o meu de qualquer forma, porque eu não tenho mais essa imagem das mães aqui, eu não tenho mais. Então, ele vai falar que eu não tenho, mas no de vocês, acredito que vocês vão ter todas as imagens que vocês utilizaram no computador. Então, ele não vai dar esse problema aqui. Se der, vocês avisam que a gente vê como é que dá para arrumar. Mas no meu eu sei que vai dar, porque eu não tenho mais essas imagens no meu computador. Então, eu vou dar um OK. E aí, ele vai criar o pacote aqui, assim. Ele vai criar uma pasta com tudo que eu tenho nesse arquivo aqui dentro. Então, eu vou ter o meu arquivo de Illustrator, eu vou ter o relatório e eu tenho os links, que são as imagens que tiverem aqui, as fontes, se tiver fonte de vocês, no caso meu não tem, vai estar tudo aqui. Então, aqui no meu relatório vai estar falando tudo que eu tenho do meu arquivo. Então, vai estar aqui o nome, a cor, CMYK, perfil de cor, vai ter a dimensão da prancheta, mostrar imagens com contornos ativados, vai ter tudo que eu coloquei no meu arquivo vai estar aqui. Cor especial não tem, fonte ausente não tem nenhuma, não tem nenhuma fonte faltando, não tem nenhuma fonte que eu precisaria ter licença, não tem nenhuma fonte porque não só eram imagens. Vai estar falando também as imagens que estão faltando, que são as mãos da caixa e a outra imagem da segunda versão da tampa, que ele está até falando aqui que está no computador, no antigo computador, né, nem nesse. As imagens que são vinculadas são as imagens que eu tinha no computador, que era a da tampa, que é a única que está presente no arquivo. Então, é isso que vocês têm que verificar quando vocês fecharem o pacote. Se esses aqui, se tem alguma coisa ausente, se tiver, vocês precisam providenciar, de colocar. Fonte faltando, vocês precisam certificar que não tem nenhuma faltando. E olhar se está em CMYK, que é uma das coisas mais importantes. E o resto vocês têm que. É uma coisa. É mais detalhe, assim. Que aí a gente vai ajudar vocês. Mas vocês também precisam analisar se está certo ou não. É basicamente isso. Eu não tenho nenhum arquivo do Illustrator aqui. Eu não tenho. Eu abri o Illustrator a primeira vez agora, esse aqui que eu baixei. Mas enfim, eu não tenho nenhum arquivo aqui pra. O Pangram, você tá falando? O. Cadê? Isso aqui? Ah, tá. Não, esse aqui não precisa não. Isso aqui é pra. Você vai usar quando você for, sei lá, apresentar projetos, essas coisas assim. No press kit você só manda o. Como é? O arquivo da fonte mesmo. O ABR. Que é isso aqui, é só o. Que não tem nenhuma fonte, velho. Era pra ter um arquivo aqui, mas não tem. Enfim. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Uma coisa que ficou no Illustrator ou então no Photoshop? Não posso explicar. Tudo certo, então. Acho que deu pra vocês conseguirem entender o que eu expliquei, deu tudo certo. Ficou dúvida, alguma coisa? Tudo certo, Sávio. Beleza. Ai, qualquer coisa vocês mandam mensagem no WhatsApp ou perguntam amanhã na aula.